As ações da BB Seguridade subiram pra caramba, alta no último ano de quase 40%. Junto disso, ela apresentou um lucro bilionário na faixa dos 2 bilhões de reais. E tem muito analista recomendando essa ação. E a gente deve estar se perguntando, né? Poxa, será que vale a pena investir em BB Seguridade? Será que ela tá barata? Será que ela tá cara? Será que ela é uma boa ação de dividendos? Bom, é isso que o meu sócio, Felipe Almeida, vai te ajudar a responder no vídeo de hoje. Se você tem BB Seguridade, deixa o teu comentário aqui, deixa o dedo no like e bora pro vídeo. Vamos lá, e a primeira coisa que a gente precisa fazer é contextualizar. Para quem não sabe, BB Seguridade é uma holding que atua nos segmentos de seguro, previdência privada e capitalização, sendo controlada pelo Banco do Brasil. A empresa tem duas grandes subsidiárias, a BB Corretora, como a gente mostra aqui nessa imagem, que inclusive tem uma própria subsidiária dentro de si, que é a Cyclic, uma corretora digital. E aí na outra ponta tem a Brasil Seguros, com subsidiárias que oferecem serviços de seguridade, previdência, capitalização e planos odonto. Tudo isso ali dentro do guarda-chuva dos clientes do Banco do Brasil também. E aí como é que tá performando todo esse conjunto de operações, né? Se a gente olha para o final do ano passado, a gente vê um lucro de mais de 8 bi no fechamento de 2024, o que significa um aumento de quase 6% em relação a 2023. E a principal responsável por esse resultado positivo foi justamente a BB Corretora, puxado ali por receitas de corretagem e um aumento de margem operacional. E aí, melhor do que a BB Corretora foi a Brasil Seg, uma outra subsidiária, que viu seus números melhorarem muito porque a sinistralidade melhorou, que é importante pra caramba para uma empresa do nicho de seguro. E aí, pegando um composto dos números praticamente todos no verde, números bonitos, o que a gente vê é a cotação de um ano para cá com uma alta de 27%, e quando a gente considera dividendos nessa conta, essa alta vai para 40%. E é aqui que a gente começa a conversar, poxa, já subiu essa parcela, será que sobe mais? Será que não sobe? É hora de comprar? Não é? Tem muito analista comentando ali que ela tá numa tendência de alta no longo prazo e que espera por novos topos, ou seja, novas altas. E é interessante observar aqui também que o nicho de seguradoras, esse subsetor na bolsa, ele acaba se beneficiando um pouco mais com a alta da taxa de juros do Brasil, por exemplo. Porque como é que funciona o business, né? Inclusive o Warren Buffett ganhou muito dinheiro no início da carreira dele fazendo exatamente o que uma corretora faz. Ora, você chega lá com o seu carro, por exemplo, para fazer o seu seguro. O que é que você vai fazer? Você vai pagar um prêmio para aquela corretora, né? Que você vai dividir ali em 12 vezes, mas é um prêmio anual, como se é calculado. Sendo que você vai concordar comigo que para boa parte das pessoas que pagam o seguro, não acontece nada. As pessoas não acionam o seguro. Ou seja, esses contratos que não acionaram o seguro não tiveram sinistralidade ali enquanto eles estavam atuando. Só que ainda assim a seguradora recebeu o dinheiro e o pagamento deles. Esse dinheiro ele fica em caixa para formar as reservas da companhia, para gerar o lucro líquido e a operação continuar rodando. E boa parte desse dinheiro, que é líquido, ele fica obviamente aplicado, rendendo juros ali ao longo do tempo para que a empresa também tenha uma receita financeira relevante. E é justamente aqui que entra a explicação do porquê que quando o juro está mais alto, a receita financeira de uma seguradora acaba afetando muito positivamente o resultado no final do dia, o que acaba sendo um efeito contrário a outros muitos nichos da bolsa. Inclusive é justamente por essa facilidade e liquidez que o payout da BB Seguridade já chegou a bater 97% no ciclo de 2024, um dos maiores níveis dos últimos anos, se a gente for comparar. Tá, mas se a gente analisa esse contexto inteiro, parece mais positivo e com boa performance da BB Seguridade. Por que tem gente, então, que não tem tanta confiança em recomendar a compra para a empresa? E bom, o fato é que é sempre extremamente importante a gente olhar para os dados quantitativos de uma empresa antes de colocar ela na carteira de investimento. E é assim que a gente tem clareza se é hora de comprar ou de vender. Eu vou te mostrar como fazer isso. Essa é a única forma de você tomar uma decisão racional. Agora, não é assim que todos os investidores fazem. Como, por exemplo, foi o caso do José, um nome fictício de um investidor que passou aqui pelo Clube do Valor e que chegou aqui com 68 mil reais só em BB Seguridade. Enquanto que outros ativos, ele tinha uma participação menor ali de 4 mil reais, às vezes uma posição quase zerada, uma posição menor de 9, outras posições aqui maiores do que 100 mil reais. E o grande problema do José é que ele foi escolhendo as ações que ele ia inserir na carteira dele de forma muito mais aleatória, acompanhando notícias, por exemplo, que mostravam as seguradoras que estavam para compra naquela semana, ou levando em consideração recomendações de casas de análise, como é o caso da própria Genial ali, que está recomendando compra para o BB Seguridade nesse momento. Sendo que, ao mesmo tempo, existem outras empresas relatando, por exemplo, um preço sobre lucro ainda muito alto para a BB Seguridade, mostrando que ela estaria cara e que não faria sentido ter ela na carteira nesse momento. Outras casas de análise dizendo que a rentabilidade da BB Seguridade que ela tinha para entregar, ela já entregou. E é assim que o José ia tomando decisões para a carteira de ações dele. Sabe qual é o problema de investir assim? Primeiro, nem sempre os analistas estão olhando o mesmo horizonte de tempo com os mesmos critérios de tomada de decisão que você queria. E segundo, mesmo que você saiba a hora de comprar um ativo porque você ouviu falar de algum analista ou alguém que você confia, como é que você vai saber a hora de vender, a hora de rebalancear ou até mesmo a hora de comprar ainda mais? O fato é que a única forma de ter clareza absoluta da hora de comprar um ativo, e principalmente se é hora de comprar renda fixa ou ações internacionais, fundos imobiliários, é ter um olhar completamente individualizado para o teu caso específico, que é justamente o que a gente faz no nosso plano de investimento sob medida, inclusive, onde a gente ajudou o José a desenhar uma estratégia de investimentos que considerasse ali o perfil patrimonial dele, o perfil de investidor, o momento atual, os objetivos
financeiros dele. E aí sim encontrar uma carteira que diga exatamente a hora certa de comprar um ativo. E o mais legal de tudo isso é que esse plano de investimento sob medida ele é totalmente gratuito e você também pode participar. É só fazer a leitura desse QR Code que está aqui ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, mas se a gente viu aspectos positivos da BB Seguridade, por que tem gente que não está recomendando e o que é que pode ser que tenha de negativo ali por trás? Bom, a BB Seguridade ela faz parte, é um braço ali do Banco do Brasil, afinal de contas o Banco do Brasil detém 66% da participação da empresa e é meio que óbvio que todos os riscos que acabam afetando o Banco do Brasil, de alguma forma ou de outra, respingam a BB Seguridade também. E como o Banco do Brasil vem sofrendo bastante nos últimos meses com a inadimplência do setor agro, que é um dos principais do crédito bancário do banco, a gente vê notícias na mesma linha afetando diretamente a BB Seguridade, onde o aumento da sinistralidade do seguro rural acabou aumentando os riscos das despesas da seguradora para esse ano 2025. E para contexto, a sinistralidade rural nos últimos 2 anos vinha em queda até chegar ao ano 2025, que segundo os especialistas não tem nenhuma previsão de melhora, principalmente por causa do período de mudanças climáticas que tende a ser grave. E mudanças climáticas essas que já deram dor de cabeça desde 2024. Ou seja, sempre vai existir um mapeamento de riscos de alguma coisa que pode acontecer que afete o resultado da empresa e, por consequência, sua performance, seus dividendos. Percebe que a depender da narrativa que você escolher, você pode dizer que uma coisa é boa ou uma coisa é ruim? Como é que no meio disso tudo você tomou uma decisão completamente racional sobre comprar ou não empresa? O que a gente faz aqui no Clube do Valor é tomar decisão com base em estratégias sistemáticas, que se baseiam em critérios e filtros muito claros, que mostrem a hora certa de comprar um ativo. Quando a gente fala da BBSE, do setor de seguridade que tende a ser um melhor pagador de dividendos, normalmente é com esse viés que os investidores tendem a procurar ela. E para isso a gente tem um processo muito claro de encontrar as 10 melhores pagadoras de dividendos do Brasil, através da estratégia máquina de dividendos, que passa por esses 6 critérios que tá na tela aí para você. A liquidez das ações que precisa ser alta, o lucro precisa estar positivo no trimestre e crescente nos últimos 3 anos, o payout que precisa estar controlado, a empresa não pode ser tão volátil, afinal de contas você não quer risco de mercado demais na sua carteira de dividendos, e óbvio, o pagamento de dividendos da empresa precisa ser alto também nos últimos 36 meses. Caso a empresa satisfaça todos esses critérios e fique entre as maiores pagadoras dos últimos 3 anos, ela se classifica como uma das empresas dentro da máquina de dividendos. Ah, Felipe, mas tem que considerar a possibilidade de sinistro ou a melhora dos números da empresa. Bom, na verdade, o que a gente gosta de olhar é se essa estratégia deu resultados ou não no passado. E o que a gente vê é que sim, a estratégia máquina de dividendos tem uma performance muito acima do Ibovespa, inclusive, com esses mesmos critérios que eu tô te mostrando. E nesse momento, o que a gente vê é a BB Seguridade na posição número 10, estando sim entre as 10 mais pagadoras de dividendos da bolsa, satisfazendo todos esses critérios. Ou seja, para quem estivesse montando uma carteira de dividendos agora, usando a estratégia máquina de dividendos, ela faria sentido. Agora me conta aqui nos comentários, você tem BB Seguridade? Tá pensando em comprar mais? E se você quiser a nossa ajuda diretamente para montar uma carteira de investimentos sob medida para você, eu tenho um convite para você falar com um dos nossos consultores aqui embaixo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu tô te esperando aqui nos próximos.